Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Aqui é Igor Carboni e eu vou guiar você pelo módulo Decisão. Vamos lá. Decisão. O que isso tem a ver com o livro Quem Pensa Enriquece? O que isso tem a ver com a sua vida e como é que você pode tornar essa habilidade determinante para os seus resultados? Começamos a fazer uma pré-introdução no vídeo anterior, falando sobre crenças e sobre insciência, um termo chique que quer dizer desconhecimento, tá? Próxima vez que alguém te chamar de ignorante ou de burro, você pega e fala assim, não, eu apenas tenho insciência em relação a isso. Vai ficar muito melhor para você. Bom, brincadeiras à parte, certo? Afinal, isso foi uma piada. Veja lá, você tem a insciência, o desconhecimento sobre alguma coisa, sobre, por exemplo, o seu próprio funcionamento mental. Por quê? Porque você recebeu uma programação mental, goste ou não, todos recebemos, e aí cabe a você entender essa programação mental e revertê-la, se você quiser, ou repeti-la, se você continuar no modo gado, que é o que, né, é o estoque, é o que a maioria das pessoas já fica de fábrica, entende? Então, veja, um carro de fábrica nunca será tão potente quanto um carro tunado, né? E aí, isso você extrapola para qualquer área da vida. Por exemplo, um corpo humano normal, de fábrica, ele nunca será tão potente e tão no seu máximo potencial quanto um corpo treinado, certo? A mesma coisa com a mente. A mente humana, de maneira geral, ela nunca será, apenas por vir de fábrica, tão boa quanto uma mente treinada. Então, nada substitui o esforço. Nada substitui o esforço. E isso, quanto mais profundo você vai percebendo e mais complexo você vai vendo que o buraco realmente é muito mais embaixo, que não é simplesmente uma questão de querer com força, mas tem toda uma programação social, cultural, mental, que é feita em relação a você, e vimos que uma crença é um senso de certeza sobre o que algo significa para você, você percebe que você tem um monte de crença, né? Por exemplo, quantas vezes você falou um adjetivo hoje? Certamente várias vezes. Um adjetivo é uma atribuição de qualidade a alguma coisa. Essa qualidade, ela tem uma conotação subjetiva. E veja que a nossa língua humana, de maneira geral, ela é uma língua extremamente, digamos assim, subjetiva. Nós temos um monte de palavras diferentes para estados de espírito e impressões, e você tem, por exemplo, bom, você tem ótimo, você tem excelente, você tem magnífico, mirífico, incrível, espetacular, estrondoso, e uma série de outros termos que podem ser associados a essa conotação. Da mesma forma, em relação a várias outras qualidades. Agora, nós temos bem poucas palavras para a linguagem objetiva. E para você que quer reprogramar a sua mente, você vai ter que se acostumar com a realidade objetiva. Simples assim. E aí você pode estar se perguntando, Carbone, mas o que é realidade objetiva? E por que eu devo é, dar ouvidos ao que você está falando? Bom, meu jovem, em primeiro lugar, a realidade objetiva é o fato, tal como o fato é. E por mais lentes e distorções que você pode colocar. Sabe aqueles espelhos de circo, que são todos distorcidos e tudo mais? Sem um raio luminoso para iluminar aquela superfície antes, ele não mostraria imagem nenhuma. Então, sem algum tipo de fato que precede a interpretação jamais poderia vir a existir. Então, o fato vem primeiro, a interpretação sobre o fato vem depois. Se você quer mudar os fatos da sua vida, então vá na fonte, mude os fatos e as suas interpretações que fiquem em segundo plano. Não dê tanta importância aos, aos sentimentos, às impressões, às emoções que você tem em relação a algum fato. Até porque, se você já meditou alguma vez na vida, com alguma profundidade, você vai perceber que em uma meditação você pode ter acesso a vários estados emocionais diferentes. E eles, assim como vêm, eles vão. Da mesma forma que as águas de um rio, elas estão sempre fluindo, independentemente de alguma pedrinha que tenha no meio do caminho do rio. Assim também é a vida.
e você flui pela vida da mesma maneira. Então, as emoções, elas são como caminhos diferentes por onde esse rio percorre. Só que se você tenta estancar o fluxo do rio, é quando você se apega aos sentimentos, é quando você se apega às emoções, ao invés de deixar isso fluir, assim como qualquer outra coisa. E isso tem muita gente que acaba se apegando a um fato que aconteceu há 50 anos atrás, até hoje. Tem uma série de... Isso é muito comum, pessoas que se apegam a fatos e a impressões subjetivas sobre os fatos. E fica repetindo essa mesma... ruminando essa mesma impressão ad eterno. Só que a vida não para, mesmo que você pare. Isso vimos no módulo 4, conhecimento especializado, que o complexo de memória social está evoluindo. Né? Mais um termo difícil, se você não assistiu esse vídeo, vai ficar meio no ar aí o termo. Então, volta lá e pesquisa aí o vídeo complexo de memória social para você entender o que eu estou falando, tá? Então, o complexo de memória social, ele vai evoluindo incrementalmente, sempre, 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 independentemente da tua contribuição ou falta dela. Se você quer progredir junto com o mundo, é por isso que existe a inflação, por exemplo. É uma maneira de você acelerar essa progressão, essa evolução, porque conforme o dinheiro perde valor ao longo do tempo, as pessoas, meio que um estímulo geral para todo mundo se reinventar cada vez mais para conseguir cada vez mais dinheiro, mais energia. Então é uma espécie de imitação do próprio processo material de decaimento. Se existe o envelhecimento material, existe a inflação, o envelhecimento financeiro. Então, os 100 milhões de dólares de 100 anos atrás valiam mais naquela época do que 100 milhões de dólares hoje. Por quê? Naquela época ele foi envelhecendo, foi se deteriorando e hoje vale menos. É por isso que é importante você preservar a sua energia, não apenas física, não apenas material, mas financeira e emocional. Então, tudo isso tem a ver com decisão, né? Goste ou não, mas a decisão ela é um processo mental e está sujeita a esse tipo de oscilação, esse tipo de influência. Então, a qualidade das suas emoções, ela é uma consequência da qualidade do seu coração. Como assim, Carbono? A qualidade do coração? Quer dizer que você é um órgão que bate com muita força ou com... Não, não, não é fisicamente que eu estou falando. É para onde o seu coração está orientado e qual que é a matéria-prima que abastece o seu coração. Será que é uma matéria-prima, digamos assim, né, maneira de dizer? Será que é um combustível de raiva, um combustível de não aceitação, é um combustível de egoísmo, um combustível de rancor, vingança? Ou, ao contrário, será que é um combustível de alegria, um combustível de êxtase, de estado sublime, de gratidão, de amor, de caridade, de entrega, de doação, de maravilhamento com a vida, de logos? Perceba que o coração, ele pode, digamos assim, pode não, né? No caso, ele influencia a sua vida. E até, né, fazendo mais uma alegoria, digamos assim, sobre todas as coisas, guarde o seu coração, porque é dele que provém tudo na sua vida. Então, como assim guardar o seu coração? É você preservar o que é importante para a qualidade das suas emoções, a qualidade dos seus sentimentos. E hoje em dia, a maioria das pessoas, quando ouve isso, elas entendem que, então, basta eu deixar de ter contato com quem não me agrada, ou com quem eu não vou com a cara, porque aí eu vou preservar a minha saúde emocional. E veja que isso é você pautar o seu comportamento com base no outro. A verdadeira maestria está em você verificar como você pode melhorar o seu coração, independentemente das circunstâncias que estão ao seu redor. Isso vai melhorar a qualidade das suas decisões e, consequentemente, dos seus resultados. Agora, para isso acontecer,
você precisa entender o seu próprio coração, tá? Então, quando você sai do modo insciência e vai para o modo ciência, você sabe que você tem evidências, fatos e teorias que quebram essas crenças limitantes e essas crenças generalizadoras. Então, olha que interessante. Quando você está no modo insciência, você não sabe que não sabe. Você não sabe que desconhece alguma coisa. Você simplesmente não sabe. Sabia que isso aqui? Não, não sabia. Você nem sabia que você não sabia. Então, para você começar a saber, um excelente começo é perguntando, sendo questionador. E as evidências, os fatos e as teorias vão, de teoria científica no caso, vão te levar a você entender que você não sabe aquilo. Não é você saber o que você não sabe, mas é saber que não sabe alguma coisa. Haja vista a quantidade de informação disponível sobre aquilo. Isso é muito importante, você desconhecer e depois partir para um modo de conhecer, nem que seja o conhecimento da extensão da sua ignorância. Já dizia o fulaninho lá, o Sócrates, que só sabia que nada sabia. Mas ele sabia, pelo menos, que não sabia. Melhor do que o cara falar assim, não sei que não sei. Tá? Beleza, e aí você tem a indecisão. É aqui onde o bicho pega. E eu aposto que 99% das pessoas que estão vendo esse módulo estão vendo justamente por conta da indecisão. Então, muitas vezes elas têm ciência do que elas precisam fazer, mas elas simplesmente não conseguem fazer aquilo. Às vezes você sabe que você deve ganhar mais dinheiro, ou que você deve emagrecer, perder gordura, ou que você deve, seja lá o que for que você queira para você, você só não consegue fazer. Você sabe a teoria, você sabe a porta, mas é simplesmente, nossa, outras coisas aconteceram e aí acabou que eu não fiz. É a tal da procrastinação. Então, você decidir tem uma chave secreta que faz você decidir. E essa chave é justamente o coração. Eu vou apresentar isso depois para você com mais detalhes, lembrando que isso aqui é só uma pincelada inicial, ok? Mas o seu coração, quando você o conhece, é quando você entende por que você precisa do que precisa. É quando você entende o caminho que você escolheu e você gosta tanto desse caminho que você escolheu, que você escolhe ele apesar de todos os outros caminhos disponíveis para você. É quando, por exemplo, você escolhe uma profissão apesar de todas as outras profissões que você podia escolher. É quando você escolhe empregar o seu tempo com alguma coisa ou com alguém, apesar de todos os outros alguém e todas as outras coisas que você podia fazer na vida. É quando você escolhe, e imagino que você tenha entendido, é fazer apesar de todo o resto que você poderia estar fazendo no lugar. E isso envolve um autoconhecimento, né, ferrado, para não dizer outra palavra. Porque para você fazer alguma coisa com tanta ênfase, com tanta propriedade, você deve se conhecer, e muito. Você deve entender o que ativa você, e aí eu penso que se você estudou os módulos 3 e 5 especificamente, né, de autossugestão e imaginação, você tem uma ideia legal do que te ativa, da sua fazenda mental. O módulo 1, então, nem se fala, aquilo que te dá desejo, que te dá vontade de você seguir adiante, de você fazer acontecer. Então, tudo isso se interrelaciona na hora de você decidir alguma coisa. E essa indecisão tem a ver com o céu mental, a procrastinação, conforme falamos nos módulos anteriores. Só que agora eu vou explicar de uma maneira um pouco melhor e mais assertiva. Qual que é a diferença desse céu mental e tudo mais? Então, a indecisão, nesse exemplo, é você não saber por qual porta seguir. E você decide o tempo todo. É só trocar porta por escolha. Você não sabe qual escolha tomar, qual conduta seguir. É ver o Instagram? É ver uma rede social? Ou é você construir o seu sonho? É você ficar ocupado sem saber o que fazer e depois falar que está ocupado para todo mundo? Ou você, de fato, fazer alguma coisa?
Então, a indecisão é quando você não sabe, novamente, ó, não saber por qual porta seguir. Você sabe que tem as portas, mas você não sabe por qual porta seguir. E aqui é onde vem um monte de objeções mentais que estão fundamentadas nas crenças, em especulações. E como a especulação é você criar um quadro futuro na sua mente que não existe, só existe na sua imaginação. E tem a insegurança também. E aqui, olha só, aqui é a vira-chave mental. É você não sabe que você sabe. Como assim, Carbone? Não sei que eu sei. Eu não sei. Por isso que tem um monte de porta, eu não sei qual seguir. Como eu já sei, eu não sei que eu sei. Não faz sentido isso. Claro que faz. O seu coração sabe. Agora, talvez você não saiba o que o seu coração sabe. Talvez você não se comunica com o seu coração, talvez você não escuta o seu coração, talvez você não entende os seus sentimentos mais potentes em relação à vida. E da mesma forma que as emoções elas podem te atrapalhar, elas também podem te impulsionar para o sucesso. Você pode usar a emoção para ter tração, para sair da inércia, para fazer acontecer. Só que para isso, você precisa conhecer o seu coração. Conhecer o que te emociona. É aqui onde, putz, era 99, então, né, do que sobrou, 99% cai fora. Por quê? Porque muitas pessoas não gostam de se emocionar. Porque isso envolve vulnerabilidade. E o coração, ele é o órgão mais potente do corpo humano e também frágil. Por isso que existem as costelas protegendo o coração. Será que você é capaz de amar com esse nível de vulnerabilização? E amar não só um cônjuge, mas amar você mesmo. Amar a sua vida, amar o seu sonho. Amar o que você pode transformar no mundo. É por isso que, para chegar até a decisão, você precisa conhecer o seu coração. E eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão para você. Você já parou para pensar o que ativa o seu coração? Quando foi a última vez que você se emocionou e por que você se emocionou? Que crenças estavam fundamentando na sua mente para você tomar essa decisão, para você se emocionar ou para você fazer o que quer que seja? O que se passou na sua mente para a emoção vir à tona? Valoriza quando a emoção vem à tona. Identifica esse tipo de padrão. Esse padrão de quando você se emociona vai te levar até a decisão e até o sucesso. Então, anota isso. Começa a se auto-observar e a prestar atenção nisso. E, por enquanto é só, estamos aquecendo, estamos chegando a algum lugar. Por enquanto é só. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima!